Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast dessa semana. E hoje eu quero refletir a respeito de por que a Torá foi recebida no deserto e o que isso pode nos ensinar sobre como nós podemos receber a Torá, querendo dizer a luz, a instrução divina na nossa vida. O que tem a ver receber a instrução divina, ser guiado pela luz, fazer a coisa certa com o deserto. Então tem algumas lições que os cabalistas, que os comentaristas falam que nós podemos aprender sobre o deserto, sobre a luz ter sido revelada no deserto e não em algum outro lugar. Primeira coisa é que o deserto é um lugar aberto, é um lugar sem dono, é um lugar sem fronteiras. Em lugares não desertos, em lugares férteis, normalmente o terreno é todo dividido. Aqui tem um proprietário, aqui tem uma cerca, aqui tem outro proprietário, aqui tem outra cerca. Eu sou dono desse lugar, você é dono daquele lugar. Não cruze a minha fronteira, não invada a minha propriedade. O deserto é aberto. Para a gente receber a Torá, para a gente receber a luz, para a gente receber a orientação de cima, para a gente estar sintonizado com a nossa alma, a gente tem que aprender a se tornar um deserto aberto, sem dono, sem proprietário. Tá receptivo para tudo, saber que tudo vem da luz. Eu tô receptivo, aberto e receptivo para a vida, sem moldar as coisas. Os relacionamentos têm que ser desse jeito, as coisas têm que acontecer desse jeito. Quando eu acho que tem que ser do meu jeito, isso já é ego, isso já me limita. Então, para receber a luz, eu tenho que ir me tornando um deserto. Estou aberto, estou receptivo. Se alguém pisa no deserto, ele não liga, ele continua ali. Se alguém cospe no deserto, ele também está ali, continua aberto. O próximo que vier, ele vai receber igual. Então, a Torá foi revelada no deserto, primeira coisa, para nos ensinar a se tornar um deserto aberto, receptivo. Estou aberto para a luz, estou aberto para aprender, estou aberto para novidades, estou aberto para o que for. Primeira coisa. Próxima coisa, o deserto é considerado a casa do outro lado. E a gente sabe que muitas grandes almas, líderes, mestres espirituais passaram por o deserto. Moisés e a sua geração passou por um deserto, o profeta Elias passou por um deserto, muitas pessoas passam por um deserto. E o deserto é considerado a casa do outro lado, a casa do lado negativo. Então, se eu puder comparar com o futebol, é como ganhar do adversário na casa dele. Jogar como visitante na casa do adversário e ganhar dele. Vale mais do que ganhar em casa. É mais fácil ganhar em casa. É muito mais difícil ganhar na casa do adversário. Então, ganhando na casa do adversário, essa vitória é mais significativa. Que é o conceito que nós aprendemos que a maior luz é a luz que vem da escuridão. Então o deserto pode ser considerado também um lugar de escuridão. E na vida a gente passa por essas situações de deserto. Desertos que nós enfrentamos na vida, situações em que parece que a gente está no fundo do poço, que a gente está sem saída, que a gente não está vendo a luz, que a gente não está vendo as bênçãos, que a gente não está vendo as coisas acontecerem como a gente esperava que elas acontecessem. Isso é um deserto. Ali tem muita luz. No deserto tem muita luz. É a luz que se revela na escuridão. É fácil estar conectado com a luz quando está tudo dando certo, quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu queria. E mesmo assim a gente tem o perigo da arrogância. Quando está tudo dando certo, tem o perigo de esquecer de ter gratidão a Deus, que é quem está me dando tudo, e ficar arrogante, achando que eu sou a causa das minhas vitórias, das minhas conquistas. Então, quando a gente está vitorioso, a gente tem que manter a humildade e dar o crédito para a luz, saber que tudo vem da luz. Mas o deserto é um lugar que as coisas não estão dando certo, é um momento da vida que eu estou passando por problemas, estou passando por dificuldades, e todo mundo passa por esses momentos na vida. E nessas horas eu tenho que saber que a maior luz vem da escuridão. Não cair na armadilha de entrar numa depressão, de entrar numa tristeza, num estado de tristeza, num estado de autoestima baixa. Saber que a maior luz vem da escuridão, e muitas vezes esse deserto vem depois de um momento de conquista. Por exemplo, na história bíblica de Yosef Atzadik, José o Justo, José, um dos filhos de Jacó, foi vendido para o Egito como escravo, e ele é escravo na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele passou por uma tentação muito grande. A mulher de Potifar tentou seduzir ele passou por uma tentação muito grande e ele resistiu, ele fez a coisa certa. Ela era uma mulher casada, ele sentia atração por ela, e ela por ele, mas ele resistiu, porque aquilo era curto-circuito, aquilo seria muito negativo se ele fizesse. Então ele resistiu, e ao resistir, a gente aprende na Cabala que a resistência que gera luz, né? Na lâmpada,
o que determina quanta luz vai ser gerada é a resistência. A tomada é sempre a mesma, 110 volts. Por que uma lâmpada brilha mais que a outra? A lâmpada que tem a maior resistência tem a maior potência. Então, quanto mais você se esforça, quanto mais resiste, mais se revela a luz. Então, José teve esse momento de resistência, fez uma resistência muito grande. O que se espera que aconteça? Uma luz muito grande tem que ser revelada, ele vai receber muita luz na vida. E a gente sabe que ele acabou recebendo essa luz, tanto é que ele se tornou o vice-rei do Egito, o governante de toda a terra, o provedor de toda a terra. Mas de imediato o que aconteceu? Deserto. Ele foi preso. Ele foi preso injustamente acusado de estupro e passou 12 anos na prisão, 12 anos no deserto. Mas o que veio depois? Virar o vice-rei do Egito. Então, normalmente assim, tem uma conquista, tem uma realização, depois vem um deserto, depois vem um momento de dificuldade. Aí, nesse momento de deserto, de dificuldade, cabe a nós manter a fé, manter a certeza, manter a convicção, continuar fazendo a coisa certa, gerar perseverança e a força de vontade. E aí, o que vem depois? O próximo nível, next, o próximo nível de luz, a próxima fase do videogame da vida, o próximo nível de conquista. Vem um lugar melhor, mas em geral a gente passa por um deserto. E eu tenho que saber que a luz está presente no deserto. Então, uma lição para essa semana e uma lição para a vida. Não cair na tristeza, na depressão, nos momentos de dificuldade, saber que a luz está presente e que a maior luz é aquela que é revelada na escuridão. E isso a gente pode aprender da porção dessa semana, que é a primeira porção do livro de Bamidbar, em hebraico, no deserto. Bamidbar, que é o nome do quarto livro da Torá, no original em hebraico, significa no deserto. Mas o livro foi traduzido como Números, livro dos números, livro de números. E por que é livro de números? Porque nesse livro tem várias vezes um recenseamento, o censo dos israelitas. Os israelitas são contados várias vezes no deserto, e isso gera toda uma discussão, porque a gente aprende que não é bom contar limita. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, limita. Contar limita, então que não é bom contar pessoas, não é bom contar em geral, contar limita. Mas nesse livro, os israelitas são contados várias vezes, tem vários censos dos israelitas e cada um é contado. O que isso nos ensina? Qual o ponto dessa contagem? É entender o seguinte: o recenseamento significa, essa contagem das pessoas significa, você é alguém, você não é só um número, você não é só uma estatística, você importa. Você é alguém, você é uma das faíscas da luz divina, uma alma que foi criada com esmero e amor pelo Criador para gerar alguma luz específica no mundo, sabe? Muitas vezes a pessoa se sente, quem sou eu para fazer a diferença? Eu sou só um grãozinho de areia, eu sou insignificante, eu não sou ninguém, eu não posso fazer a diferença. Não é verdade. O recenseamento significa que cada um é contado um por um. Olha, você, qual é o teu nome? Qual é o nome do teu pai? Qual é o nome da tua mãe? Eu sei quem você é. Tem um motivo para você ter sido criado, você tem nome, você tem pai, você tem mãe, você tem uma identidade, você tem um papel nesse mundo, você importa. Então o recenseamento conecta com a essência da alma de cada um. Quando tem essa contagem e a gente recebe essa energia na semana, cada alma é chamada individualmente, olha, você importa, precisamos de você. A humanidade é como se fosse um grande organismo, um grande corpo, um único corpo ou uma única alma, e cada faísca da alma importa. Cada faísca da alma tem alguma missão nesse mundo. Ninguém foi criado aqui por acaso, aleatoriamente ou por acidente. Talvez não era para eu existir. Se você existe, se você está vivo, você tem uma função. Faça a sua função, procure sua função e exerça a sua função, porque o mundo precisa da sua luz específica. Então também é uma semana que a gente pode ser contado, saber que a gente conta, saber que a gente tem valor, saber que a gente tem importa e buscar a nossa missão de vida, o nosso lugar nesse mundo. Qual é a energia especial que você e só você tem para revelar e para contribuir para o mundo? Uma boa semana para todos nós e um bom mês de Gêmeos para todos nós.